Oi, oi. Tá com delay aqui pra mim. Boa, ótimo dia. Bom, tá com um delayzinho aí. Bru, me ouve bem? Bom dia. Me ouve bem? O Instagram, ele tá demorando a avisar, né, o pessoal. Mas eu vou começar assim mesmo. Só me diz aí, Bru, se você me ouve bem. Show. Vamos então começar. A gente tá com atraso aí, porque eu já tinha entrado e saído algumas vezes, porque bugou aqui meu Instagram. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu só apoiar aqui. Ah, Bru, vou aproveitar enquanto você tá aí, só um minutinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Origem, tô colocando aqui o tema de hoje, origem. Trabalho. Só fixar aqui o comentário. Origem da palavra trabalho. Vamos lá. Então, vou começar e aí, se for entrando, eu pegando aí no meio do caminho. Então, só relembrando, né? Porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Essa semana nós estamos falando sobre o mercado de trabalho, até para culminar com o dia de hoje, que é o Dia do Trabalhador. Então, na segunda-feira a gente falou sobre currículo, na terça-feira nós falamos sobre o processo seletivo, na quarta-feira a gente veio falando aqui, né, como você deve estar se comportando, né, em frente, né, às entrevistas, mediante as suas soft skills. Ontem nós falamos sobre perfil comportamental. Bru, você acertou todos os perfis, hein? Ó que legal. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho, né? Muitas pessoas às vezes não sabem a origem mesmo da palavra trabalho. E aí, assim, eu vim trazer isso aí um pouquinho para vocês, né? Para vocês poderem entender o porquê que muitas das vezes a gente acaba não tendo o resultado que a gente quer, tá? E aí, assim, trabalho, tá? Ela veio do latim tripalium, tá? E o tripalium, ele é um objeto cortante, né, de 3 paus, com as pontas, né, cortantes e serviam para cortar as espigas de milho, tá? Logo depois, esse mesmo instrumento, ele veio a ser utilizado, né, nos escravos e nos pobres que não tinham como estar pagando seus impostos, né? Então, assim, todas as vezes, né, que as pessoas, né, que os mais favorecidos queriam castigar, torturar os escravos, os negros, as pessoas pobres, né, usavam o tripalho neles. E logo depois, né, já na antiguidade, isso aí foi estendido. Oi, Polly! Isso aí foi estendido aos demais trabalhadores, né? Os artesãos, os agricultores, os camponeses. Então, isso aí já vem já de uma cultura já desde lá de trás, né? Só no século XIV é que o sentido da palavra trabalho, né, começou a se dar mediante a talentos e habilidades humanas.
tá? Então, assim, a gente já consegue já entender um pouquinho por que que as pessoas hoje, elas têm, é, elas veem, né, a questão de trabalho como uma coisa mais pesada, sabe? Porque é uma questão cultural mesmo, é uma questão que vem desde lá de trás, né? E não é só para quem eram os negros escravos, não, né? A nossa sociedade hoje ela é uma sociedade de classe média baixa, né? A grande maioria é um país subdesenvolvido e por conta disso a gente traz mais ainda esse histórico mesmo, né? Então, Vitor, entrou Lisley. Vitor, eu vi que você entrou também na outra, e aí o que que aconteceu? Você, aqui o Instagram deu um bug aqui, eu tive que reiniciar. Você quer entrar? Quer falar? Você chamou aqui, diz aí pra mim, que aí eu te chamo. Pra mim vai ser um prazer, tá? E aí diz aí pra mim, por favor, tá? Enquanto isso eu vou falando aqui. E aí, assim, essa origem, né, a gente vê que vem mesmo se arrastando já de muito tempo. Então, quando a gente olha para a palavra trabalho, ainda que seja, ainda que você não tenha, Vivi, desculpa, gente. Vivi, um beijo para você. Fica aqui, Vivi, com a gente, para depois você contar um pouquinho da sua história também, tá? Para mim vai ser um prazer. Não sai não. Fica aqui comigo. Gente, a Vivi, ela tem uma história fantástica. A Vivi, ela é passista da Viradouro, que foi campeã, né, aqui no Rio esse ano. E a Vivi, ela tem nanismo. Cara, mas essa mulher, ela dançando, vocês não têm noção do que ela dançando. Então, Vivi, fica aqui com a gente aqui. Se você puder, daqui a pouquinho eu te chamo. Tá, Vitor, diz pra mim se você quer entrar aqui, pra mim vai ser um prazer também, tá? Só diz pra mim porque você solicitou aqui, ou então vou te chamar aqui, você, se não for o caso, cancela. Tô aguardando você aqui. Então, assim, hoje a gente vê. Oi, Vitor. Oi, tudo bem? Que prazer ter você aqui comigo na live. Prazer você solicitar aqui para poder falar comigo. E, Vitor, assim, essa semana a gente veio falando aí, né, sobre mercado de trabalho e culminando hoje o Dia do Trabalhador, né, o Dia do Trabalho, a gente está falando aqui sobre a origem do trabalho. E, assim, o que as pessoas muitas vezes não sabem é da onde vem essa origem, né? E vem da origem, né, de um instrumento de 3 paus. Eu até postei lá uma fotozinha, né, que era usada, né, para poder cortar as espigas de milho, e logo depois esse objeto ele foi utilizado para poder torturar os escravos, né, os menos favorecidos, aquelas pessoas que não tinham como pagar os impostos. E isso, assim, por mais que viesse mudando ao longo do tempo, né, a gente ainda carrega dentro da gente esse martírio, né? O trabalho, para muitos, é considerado como uma tortura, né? E aí, assim, hoje a gente às vezes acaba não entendendo muito, né? Que, puxa vida, eu tenho que trabalhar. Eu até iniciei aqui, né, com uma música muito antiga do Martinho da Vila, né? Dizendo que na segunda-feira ele não vai trabalhar, na terça ele não vai para poder descansar, na quarta ele acorda, meio-dia não dá, né? Na quinta ele também não vai, e assim, acaba não indo a semana inteira, né? E muitas das vezes é isso que acontece com as pessoas, né? Ainda mais agora, assim, nesse período que a gente está, que as pessoas elas estejam em casa, né, por conta da pandemia, muitos, assim, a gente sabe que perderam emprego, muitos tiveram aí seus contratos suspensos, salário reduzido, enfim, mas a gente sabe que muita gente, por conta de uma cultura, não é julgamento, mas por conta de uma cultura, quantas pessoas não estão satisfeitas por estar em casa agora, né? Pois é. E mais que queira estar voltando aí para o mercado de trabalho, né, o quanto antes, ao mesmo tempo fica assim, gente, mas tá tão bom em casa, tá tão bom sem fazer nada, né? Tanto é que, assim, a gente vai, assim, quando eu tenho a oportunidade de ir aos mercados, né, as pessoas estão comprando as coisas, tipo, como se fosse festa em casa, né? Então a gente vê que é uma postura mesmo, né?
E você vê com essa questão agora do isolamento social, né, do distanciamento social, acaba se jogando-se por terra esse estigma que existe sobre a questão do trabalho, né? Tantas pessoas perderam o emprego que ele passou a ser desejado, né? Então, esse estigma de que o trabalho, a questão de cravatura, isso vai se deixando um pouco de lado porque o trabalho passa a ser desejado. Então, a gente acaba atribuindo, eu acho, como valor, um novo valor ao trabalho, um valor que as pessoas acho que estão descobrindo agora, como é valoroso, de repente, estar ali labutando, né, no cotidiano. Ô, Vitor, e assim, essa é a visão exatamente que eu quero estar passando, porque assim, com relação, né, ao peso no trabalho, né, a gente pode, óbvio, estar modificando isso daí, né, porque tudo é a visão que a gente traz, né, o meu trabalho vai ser bom ou ruim, né, de acordo com o que eu vejo, né, como eu enxergo para ele. Né, por mais que seja uma questão cultural, a gente sabe que acaba ficando mesmo inerente na gente, né, ainda assim, a gente sabe que quem manda, né, é o nosso cérebro, quem manda é a nossa mente. E se a gente reprogramar a nossa mente, né, e quando eu falo de reprogramação, coisa, não, ninguém precisa ir para Nárnia para reprogramar a mente, né? As pessoas, a partir do momento que elas têm noção, né, do que a mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, as coisas todas começam a mudar. Porque não precisa ser pesado. Entenda, aqui no Brasil, né, como é que chegou o trabalho aqui no Brasil, né? As pessoas de maior condição, elas precisavam de contratar pessoas para as suas necessidades básicas. E as pessoas faziam isso, né, eram contratadas, vamos dizer assim, né, em troca de roupa, de alimento, de moradia, né? E hoje, se a gente for olhar, as pessoas trabalham para quê? Em troca disso também, entende? Então, assim, a gente acaba vendo que a mentalidade das pessoas não mudou, é a mesma de trás. Né? Então, assim, quando você pensa, né, em trabalhar para alguém, não que seja errado, né, até porque eu sou CLT, então, assim, mas quando você pensa em trabalhar para alguém em troca de roupa, de alimento, de moradia, né, só isso, você está vivendo na era de antigamente. Né? Enquanto você tem que trabalhar, sim, mas para poder realizar seus sonhos, não é só para poder pagar boleto. Então, quando a pessoa ela tiver essa mentalidade, ainda que ela esteja, né, presa a um salário X, né, um valor X, ainda assim ela vai ter condições, né, de sonhar, de realizar projetos dela, e além daquilo, né, que o trabalho em si propõe. Certo. E você tem todo um histórico também do sistema capitalista, do mundo todo, né? Aí você tem aquela velha pirâmide, né? De que os que são mais dominantes na parte de cima da pirâmide, aí tem a base, que é a classe mais operária, né? Então você é muito implicado também na cultura que eu posso dizer que é mundial, né? É um sistema onde a sociedade acaba se enquadrando, querendo ou não, para ela poder se tornar sociedade. Mas a questão do trabalho eu vejo como importante. Infelizmente, está o mundo todo passando por essa crise, devido a essa pandemia, mas eu acredito que vai ser algo superável nos meses. Show de bola. Vitor, você tá aqui no Rio, no Brasil? Só que agora eu tô morando em Brasília. Eu vim para cá porque eu trabalho. Agora eu tô mais aí no Rio. Show de bola. Vitor, amei você aqui. Amei mesmo. Obrigada, tá? Obrigado. É bom também revê-la. Eu tô participando com você aqui. Tá bom. Beijo. Tchau. Então, Tchau. Pessoal, retomando aqui. Se a Vivi estiver aí, depois eu queria falar com a Vivi, que a história da Vivi é brilhante mesmo, né? Mas aí, assim, e retomando aqui, né? Não sei se está fazendo sentido para vocês, sabe? Porque, assim, o trabalho, o emprego, ele só veio chegar mesmo na Revolução Industrial, quando as pessoas acabavam trocando, né, aquilo que elas tinham por um valor, né? E aí, assim, o que elas tinham era
o trabalho, era aquilo que elas sabiam fazer, eram seus talentos, né? Era aquilo que faltava para outras pessoas, porque assim, só o trabalho para poder realizar as necessidades básicas era aquilo que as pessoas delegavam, entende? Mas, a partir do momento que as pessoas foram conhecendo seus talentos, suas habilidades, né, elas puderam oferecer aquilo ali. Olha, isso aqui é algo que você não tem, que você precisa. Se você quer subir o degrau, você precisa de mim, entende? Então, daí surgiu o emprego, né? E aí, assim, o que você precisa saber, né, entender, é exatamente isso, sabe? Se você tem trabalhado, né, para alguém só em troca, né, de dinheiro, para você poder comer, se alimentar, vestir, sobreviver, né, você não acaba não saindo, né, desse degrau. Por quê? Não que você não possa, talvez você seja uma pessoa muito competente, porém, né, a questão está aqui, ó, enquanto você não mudar sua mentalidade, enquanto você não desejar algo a mais, você não vai sair do seu trabalho, entende? Você vai estar sempre só trabalhando, você nunca vai estar oferecendo o que é seu de melhor. E todos nós, né, temos lá os nossos talentos, todos nós sabemos fazer alguma coisa, né, que seja útil para alguém, entende? Então, quando você entende o seu valor, quando você entende que é isso que você pode fazer por alguém, ainda que seja um trabalho, né, algo que você faça que seja básico, tá? Mas quando você faz diferente, né, isso aí se transforma. Um exemplo, eu ia até fazer uns stories ontem, acabei não fazendo. Eu ganhei uma máscara, e a máscara, a princípio, ela é uma máscara simples, mas assim, ela veio toda embaladinha, como se fosse um presente. Dentro dela vinha uma cartinha falando das instruções, né, como usar, né, o porquê de usar a máscara, né, e a máscara, ela estava embaladinha num papel manteiga. E aí o papel manteiga estava todo cheio de dobradura, sabe? Todo bonitinho. Então, assim, com certeza, essa máscara eu ganhei, tá? Mas com certeza, se essa pessoa tivesse que vender essa máscara a um valor bem maior, né, do que as outras pessoas estão vendendo, pelo menos aqui as pessoas têm vendido máscara a 5, 10 reais a unidade, né? Se essa pessoa tiver que vender num valor muito maior, ela vai vender. Por quê? Porque ela está colocando ali, né, muito mais do que uma necessidade para mim, sabe? Ela está aí, ela está me apresentando algo que as outras pessoas não estão apresentando. Entende? Então, assim, é isso que você, que eu, todos nós precisamos estar entendendo. Às vezes você está aqui e você fala assim, Érica, eu quero muito um emprego, cara, eu vou para o processo seletivo, eu não consigo passar, né? E além das dicas que a gente deu aqui, o que mais você pode estar fazendo? Qual é a tua visão? Né? Porque assim, a gente já falou aqui que os nossos pensamentos criam a realidade, sabe? Então, assim, o que você pensa daquilo ali? Às vezes, você foi para um processo seletivo de ouro, né? Isso aí a gente está falando em vez de CLT, né? De prestação de serviço, né? Talvez você foi para um lugar que é brilhante, mas você não se adequa àquele lugar. Não que aquele lugar não seja bom, mas você não consegue se adequar a ele por conta da sua mente. Entende? E aí você não entende por que você não passa naquele processo seletivo. E você não passa exatamente por conta disso. Poxa, entenda. Hoje, né, a gente não tem mais esse instrumento nos chicoteando, nos batendo. Mas quando você pensa no trabalho, você fala assim, segunda-feira, ai que saco, hoje é feriado, assim, eu não estou em home office, né? Então, assim, as pessoas que trabalham comigo, de repente falaram assim, poxa vida, amanhã é sexta-feira, né? Hoje, feriado, estou em casa, beleza. E segunda, mais um dia para poder ficar em casa, pô, feriadão, a gente vê aí, né, de um feriadão aqui no Rio de Janeiro, né? Então, de repente, as pessoas falam assim, caramba, na segunda-feira, feriado em plena segunda-feira, né? Não é o caso, está sendo na sexta. Então, na segunda-feira, você fala assim, cara, segunda-feira de novo, tô tendo que trabalhar, que saco, né? Ou então você fala assim, caramba, eu vou para o trabalho, né? Eu tenho que enfrentar a condução lotada, 2 horas de trânsito, engarrafamento, tenho que aturar pessoas, né, que
vão fedidas do meu lado, a marmita vira, a marmita estraga, né? Eu tenho um amigo meu que uma vez ele foi assaltado e só levaram a marmita dele, olha isso, entende? Então tudo isso para você, trabalho, você já acaba já enxergando como um peso. E aí quando você enxerga isso como um peso, né, que já o processo, ele já começa bem antes de você chegar no teu trabalho. Cara, a probabilidade do seu dia dar errado é muito grande. A probabilidade, sabe, de você ficar anos naquela empresa e não conseguir aquilo que você quer é muito grande. Por quê? Porque você só enxerga só como trabalho, entende? De repente você é uma pessoa está dentro de um... Cara, você já está já a ponto de se aposentar, então de repente você já é uma pessoa aposentada e você não conseguiu comprar um carro, você não conseguiu comprar uma casa. E entenda, a gente não está aqui falando aqui o que é ativo, o que é passivo, né, de bens, nada disso. Eu estou só dando aqui exemplos para você de coisas que talvez você poderia já ter adquirido, que talvez seja um desejo seu, e que você ainda não adquiriu, entende? Talvez você é uma pessoa que, poxa, não tem o hábito de sair, de passear, de viajar, de curtir a sua família, e de repente você fala assim, ah, não, eu trabalho pela minha família, eu trabalho para poder ter isso aqui, e aí você acaba não tendo isso, por quê? Porque você não se planeja para isso, entende? Então, como é que você enxerga o trabalho, sabe? Nesse dia do trabalho, nesse feriado, né? Eu quero que você pare e pense como é que você enxerga o trabalho, sabe? Como é que ele chega até você, né? Porque ele pode ser de uma forma muito leve. E isso quem vai decidir vai ser você. Quem vai trazer a diferença disso vai ser você. Entende? Porque se a gente parar e pensar, quantas são as vezes que a gente encontra pessoas que talvez ganhem bem menos do que você e tenham a vida mais estruturada. São pessoas que conseguiram se graduar, são pessoas que educaram seus filhos, são pessoas que têm tudo direitinho, são pessoas que conseguem curtir, estão sempre passeando, estão sempre fazendo as coisas. Aí você olha e fala assim, caramba, mas como isso? E essa pessoa só conseguiu fazer isso por quê? Porque dentro da cabeça dela, né, quando ela fala assim, poxa, eu estou trabalhando, ela fala assim, eu estou trabalhando não só para me arrumar, para me vestir, para morar. Eu tô trabalhando, né, para eu poder viver, para eu poder sonhar. Entende? Então, eu estou aqui nesse dia primeiro te convidando a sonhar. O que, que você quer? Né? O que, que você busca? Né? O que, que você quer? Quais são as realizações que, através do seu trabalho, você pode vir ter? Né? Porque, assim, tudo, gente, assim, quem me conhece aqui já há um tempinho sabe que a gente fala muito sobre vibração, né? Que é como a gente está por dentro. O por fora, pessoal, você só consegue enxergar isso aqui, e isso aqui é limitado. Entende? A questão é como você está por dentro, né? O que, que você vibra, o que, que você quer, né? Para que você... Qual que é o que, que você espera, sabe? O que você busca, entendeu? Isso sim é que vai te levar adiante, né? Eu disponibilizei ontem, se eu não me engano, um material para quem estava aqui na live sobre motivação e protagonismo, né? E isso é muito legal porque, cara, eu mostrei, né, para quem me solicitou, que, pô, você pode ir além, sabe? Você precisa ter motivo para agir. De repente você está parado, está estagnado. Mas por quê? Porque você acaba não tendo motivo para agir. Entende? E o motivo para agir não é pagar boleto. O motivo para agir não é porque você está para ser dispensado e você precisa agora recuperar. Você precisa ter dinheiro para você poder pagar o seu aluguel. Não é isso. Entende? Não é isso. A proposta do ser humano, né, não é sobreviver, é viver. Né? Quando o homem foi criado é para que ele pudesse ter vida e não sobrevida. Entende? Então, assim, você precisa saber qual que é o seu propósito, o que que você quer. E aí, assim, vamos lá, algumas dicas, né? Muitas das vezes, assim, né, na maioria das vezes, você, quando recebe o seu dinheiro, você fala assim, já separar logo. Né? Qual é o maior valor aqui que eu tenho que pagar? É o aluguel, ou é o condomínio,
ou sei lá, a prestação da casa, do carro, eu não sei qual que é a sua maior conta. Aí você já pega e já separa aquele valor e fala assim, não, vou pagar logo isso aqui. Não, isso aqui é compromisso, senão perco. Bom. Ah, as outras coisas, eu tenho que já separar e tal, para poder pagar aquilo ali. Ok, você precisa pagar tudo. Porém, né, o principal investimento você não está fazendo. Né? Você poderia já principalmente receber e falar assim, caramba, eu vou estar investindo em mim. Né? Não, seja para uma viagem, seja para um curso que você vai fazer, seja para algo que você vai se presentear. Né? Eu também não estou falando que você precisa comprar algo novo todos os meses, não. Mas talvez você possa separar aquele valor ali para algo maior que você queira. E aí você vai investir, você vai guardar, enfim. Tá? Mas se você começar, eu estou só te mostrando, se você começar a pensar dessa forma, você vai ver como as coisas vão mudar. E aí você começa a ter motivo, né, para você poder trabalhar, para você poder fazer as coisas. E aí, assim, as 2 horas dentro da condução vão se passar muito rápido, entende? Tudo aquilo que você acaba passando, né, acaba não sendo, como que eu posso falar? Acaba não sendo muito. Não é aquilo ali que vai importar, entende? Aquilo ali, cara, tu não vai nem ligar e falar, faz parte do processo, beleza, entende? A questão é como você ressignifica aquilo ali. Né? Para que você trabalha? Para que você quer trabalhar? Para que você quer ter dinheiro? Né? Porque a gente trabalha em troca de algo, né? A questão é, quando você recebe para se vestir, para comer e para morar só? Se for, você precisa ressignificar isso daí. Porque você pode muito mais. Você não nasceu, cresceu só para poder vestir, morar e comer. Não é esse o objetivo da vida. Entende? E aí, assim, o que a gente quer é que você possa estar pensando, né? O que eu quero? Né? E não importa, né? Talvez o que você queira é ir para Disney. Né? Eu já atendi, eu trabalho muito com jovens, né? E eu já vi jovens fantásticos e que muitas das vezes eu julgava, né? Às vezes eu vi um jovem com um carrão, falava assim, tá vendo? É filhinho de papai, filhinho de mamãe. E aí eu aprendi a ressignificar isso, né? Ele pode ser filho de papai e de mamãe, qual o problema? Entende? Ele pode sim ter o carrão dele, e qual é o problema? Né? Se foi dado a ele, ok, mas ele também pode ter conquistado aquilo ali. Né? E eu conheço vários jovens, vários, né? Que o que o recrutador ele precisa entender é que em todos os processos seletivos, em todas as pessoas que passam por ele, não é só ele olhar por cima e falar assim, estou recrutando e eu que mando, eu que julgo, não. Se ele estiver ali aberto, ele está ali para uma troca, entende? E quantas das vezes eu já recebi já como retorno uma história legal, né, uma inspiração. E eu já peguei já vários jovenzinhos que falavam assim, Érica, eu não tinha necessidade, mas eu queria, né, uma vez uma menina falou, cara, eu quero ir para Disney, né, eu queria ir para Disney, e aí, assim, eu trabalhei em loja, pegou em um extra Natal, ela falou, cara, eu não comia, não dormia, não fazia nada, né? Eu tinha lá meu horário, mas eu ficava na loja da hora que abria até a hora que fechava. Por quê? Eu queria juntar dinheiro para poder viajar. Entende? Então, assim, não estou aqui julgando se certo ou errado, tá? Porque tem toda a questão trabalhista, tem uma porção de coisa. Não é esse o meu julgamento aqui agora. O que eu estou querendo dizer é a disposição dessa pessoa em falar assim, caramba, é aquilo ali que eu quero, entende? E se fosse para poder comprar o carro, se fosse para poder pagar alguma coisa para alguém, talvez você está aqui e fale assim, puxa vida, hoje eu preciso ter dinheiro, né, porque alguém da minha casa, da minha família, né, está doente, eu preciso ter aquilo ali. Tudo bem, é um motivo para agir? Né, talvez seja um motivo assim não tão, né, motivador, né, mas é expressivo. Então, o que você precisa aprender a trazer para sua vida são motivações expressivas que vai te fazer ressignificar a questão do seu trabalho, porque pode ser leve.
Entende? Você pode construir, não importa a tua função, não importa o teu salário, né, o valor que você recebe, não importa o que você faz, tá? Isso não importa. O que vai importar é aquilo que você vai fazer com aquilo que você ganha, tá? Se você pensar só em pagar conta, você está só sobrevivendo. Mais cedo ou mais tarde, você adoece. Mais cedo ou mais tarde. E aí, assim, essa é a história que você vai dar continuidade aí para sua casa, para sua família, entende? Então isso aí precisa ser quebrado, né? E pode ser quebrado. E você fala assim, Érica, mas poxa, eu já tenho já uma certa idade, não tem problema. Cara, a ressignificação das coisas pode chegar para qualquer pessoa a qualquer momento, né? Ontem passou na televisão uma mulher de 101 anos que foi curada do coronavírus. Entende? Talvez os médicos poderiam falar assim, não, poxa vida, ela já tem 101 anos, né? Vamos dar preferência aqui para poder tratar alguém mais novo. Mas não, foi dada atenção para ela, né? Então, assim, se a mulher com 101 anos, né, se ela pôde ser curada do coronavírus, se ela, né, se ela tem vida, por que ela não vai construir? E você não tem nem a metade disso, provavelmente. E você acha que você não pode mais? Você acha que acabou para você? Entende? Então é o que você precisa parar e pensar. Não importa, né? Tem pessoas que aqui vão precisar de recomeçar. Tem pessoas aqui que vão precisar mudar de área, fazer uma transição de carreira. Tem pessoas aqui que vão ter que se readaptar. Tem outras pessoas que vão só precisar de mudar mesmo a mentalidade. E se precisar de mudar a mentalidade, ok, não tem problema. Entende? Ah, mas as pessoas vão me julgar, até porque entendam. Como é uma questão cultural, por isso que eu fiz questão de trazer aqui para vocês desde o início, né? Como é uma questão cultural, né? Os nossos pais, se você é casado, né? Essas pessoas, elas geralmente elas trazem essa visão também, que trabalho, né, é só para que você possa pagar suas contas, mas isso é só para sobreviver, entende? Então, talvez para você poder trazer um novo significado para isso, vai ser um pouquinho mais difícil, né? Mais desafiador, né? Mas isso aí faz parte do processo, tá? O importante é que você mostre, né? E mostre com frutos, com resultado, que o trabalho ele não precisa ser, né, de uma forma castigadora, né? Não precisa ser de uma forma tortuosa, né? Como a história nos mostra, entende? Pode sim ter prazer, você pode ter muito prazer, inclusive você pode trabalhar naquilo que você gosta, você pode colocar a sua cara, né, no seu trabalho, sabe? Colocar ali a sua identidade no seu trabalho. Você tem N possibilidades, né? E uma coisa que às vezes a gente erra muito é isso, que às vezes a gente acaba falando para o universo, falando para ele como precisa agir. Né? Ah, isso aqui precisa acontecer assim, assim, assim. Não, tem N possibilidades, né? É só você colocar aquilo que você quer, aquilo que você espera, e as coisas elas começam a se encaixar, entende? Você começa a buscar e as coisas começam a se encaixar, né? Então, esse é o meu recado para você, tá? Sobre o Dia do Trabalhador. É mais um insight mesmo para você poder parar e pensar, né? Hoje eu não vim aqui para poder falar para você, busca aqui ou ali, faz isso, faz aquilo outro, não. Hoje é mais uma reflexão para você poder ver o porquê que você está trabalhando, o porquê que você está querendo trabalhar, tá? E que você pode muito mais do que você pensa, você pode estar conquistando muitas coisas, independente do que você é. Independente do que você representa para a tua sociedade, tá? Para o teu grupo, para a tua comunidade. Você pode ir muito mais além. Então, é esse o meu recado para você. Amanhã, às 7 horas, nós vamos estar falando sobre liderança que transforma. Liderança que transforma não é só você líder enquanto trabalho, não. É o líder da sua vida. Tá? E a gente vai estar falando de uma forma muito bacana. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito. Tá bom? Então, espero vocês aqui amanhã. Espero que vocês também tenham gostado do que a gente colocou aqui hoje para vocês, tá?
E manda essa live aqui para alguém, encaminha para alguém que vai fazer sentido para ela, né? E eu tô aqui à disposição de vocês, tá? Tema ótimo. Gostou, né, Bru? Obrigada, tá? Beijo, gente. Até amanhã.